Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são as nossas reflexões diárias disponibilizadas para você todos os dias às 5h05 da tarde, de maneira que você possa gravar bem. 5 meditações, 5 minutos por dia, 5 dias da semana, às 5h05 da tarde, disponibilizada em todas as plataformas de áudio, vídeo e também transmitida aí através da Rádio Cidade Uberlândia, ou em qualquer lugar você pode acompanhar a Rádio Cidade também na cidade104.com e você pode ouvir a Rádio Cidade aí onde você estiver, no seu celular, no seu computador, seu tablet, né? E tem sido uma programação bem bonita que a Rádio Cidade tem disponibilizado. E nós vamos falar essa semana sobre as estações da nossa vida. É preciso conhecer as estações. E o nosso tema de hoje é as estações da nossa vida. Bom, essa reflexão é muito importante porque ela nos ajuda a compreender a vida e a jornada, né, como um todo, de maneira que a gente possa olhar para as estações próprias. E o que a gente está falando sobre isso e por que vamos falar sobre isso? Porque muitas pessoas, por não entenderem as estações próprias da vida, acabam fazendo aquilo que é certo, aquilo que é bom, mas fora do tempo, fora do momento. E todas as vezes que a gente age dessa forma, a gente põe muito esforço, a gente coloca empenho e talvez não alcancemos o êxito tão almejado, simplesmente porque nós não temos como fazer o tempo mudar. Então eu preciso entender o tempo. E eu quero começar falando sobre Eclesiastes, no capítulo 3, o Salomão escrevendo, ele diz assim: tudo nesse mundo tem seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Aí ele começa a falar tempo de nascer, de morrer, plantar, arrancar, matar, curar, derrubar, construir, ficar triste, alegrar, chorar, dançar, espalhar pedras, ajuntar, abraçar, afastar, procurar e perder, economizar e gastar, rasgar e remendar, ficar calado, falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O Salomão está dizendo que nós precisamos compreender. Tá vendo? Como ele faz o contraponto dizendo, há momentos de abraçar, mas há momentos também de não abraçar. Há momentos de plantar, de momentos de esperar. Então, quando eu começo a entender na minha vida os tempos e a época que eu não posso mudar, mas preciso entendê-los para poder enfrentar, eu vou ter mais sucesso no que eu faço, né? E aí eu me recordo, no meu primeiro livro, Evolução do Pensamento, a gente fala muito sobre o discernimento do tempo, né? É um livro que eu trato sobre gerações, pós-modernidade, compreensão do momento e como empreender a cada estação ou cada momento histórico, como a história nos ajuda a lembrar de tudo isso, né? E lá há uma tribo muito importante chamada os filhos de Sacar. E os filhos de Sacar eram aqueles que Deus levantou para ajudar Davi nas batalhas que ele enfrentava, que ele lutava. E eles tinham uma particularidade, eles tinham um dom. E o dom era, os filhos de Sacar eles compreendiam tempos e épocas para saber o que Davi, o que Israel tinha de fazer. Então eles eram daqueles que compreendiam o momento de avançar na guerra, de recuar, de parar, de caminhar, né, de inverter estratégias, de usar de estratégias. E às vezes você tem boas ferramentas na sua vida, boa intenção, mas porque você está tentando. É mais ou menos quando a gente olha, né, para as estações. E aí a ideia é essa, né? Olhar e comparar esses tempos e olhar para as estações que Deus criou. Outono, inverno, primavera e verão. Ou seja, são 4 estações que marcam. Talvez para nós no Brasil, em alguns lugares do Brasil, como eu estou aqui no Brasil Central, né, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, e nesse lugar aqui as estações não ficam muito claras para nós. Mas a gente, com o passar do tempo, amadurecendo, a gente compreende. Aqui a gente pensa, é cerrado, então a gente só vê o seguinte, quando está seco e quando está verde.
seco é época de estia, ou seja, não chove, e verde é quando caiu as primeiras chuvas e aí a paisagem muda completamente. Mas quando a gente olha, por exemplo, o hemisfério norte, eu morei na Escócia, as estações são muito bem definidas. Nós podemos ver o outono, podemos então entender o inverno, podemos olhar para a primavera que surge pós-inverno e podemos ver o sol de verão que toma o céu durante boa parte do tempo das 24 horas. Quando eu olho para as estações, eu aprendo a respeito da minha própria vida. Por exemplo, no hemisfério norte, o inverno, né, ele é marcado pela neve, pelo frio. E aí o solo congela, ele não apenas cai neve por cima, a terra congela, de tanto que é frio. Portanto, naquela ocasião não é possível plantar, preparar o solo. É tempo de quê? Esperar, aguardar. E a gente vai perceber isso na nossa vida. Talvez você esteja cansado, você esteja fadigado, porque simplesmente você está colocando esforço demais na estação errada da sua vida. Porque a todo momento, para tudo, né, que a gente pode fazer e entender. E eu concluo dizendo, somos somente servidores de Deus por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe der para fazer. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem dá o crescimento. Então, primeira coisa, vamos aprender a entender a nossa parte nessas estações, quando nós precisamos uns dos outros, quando ele diz, olha, é outro que rega, e quando nós precisamos descansar, porque o crescimento quem dá é o Senhor. Que você possa estar atento às 4 estações da sua vida, e elas podem vir não apenas como ano, né? 4 vezes no ano, 3 meses de cada estação, mas ela pode estar com semanas na nossa vida, para a gente entender isso. Vai ser uma alegria continuar compartilhando com você essas mensagens tão maiores no meu perfil do YouTube, no da Igreja Sal da Terra, porque são mensagens que a gente está compartilhando nos nossos cultos nesse dia. Que Deus te abençoe, continue com a gente e compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama. Até amanhã.